com grande satisfação que me dirijo a todos os participantes neste 5º encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela, que celebra a riqueza da língua portuguesa e a grande diversidade cultural que ela abriga. Este 5º encontro é o resultado de um esforço coordenado de muitos e realiza-se com o apoio da Embaixada de Portugal em Caracas, do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, da Coordenação do Ensino de Português na Venezuela, do Festival Literário Filipe Poços do Brasil, do Hotel Montanha Suites de Caracas e do Correio da Venezuela. Entre os dias 26 e 30 de dezembro, vamos ter a oportunidade de assistir a entrevistas com escritores de renome, que compartilham as suas experiências e visões através da língua de Camões. As emissões terão lugar às 18 horas de Caracas, 22 horas em Portugal Continental, pelos canais de YouTube e páginas de Facebook e Instagram da Cooperação para o Ensino de Português na Venezuela e do Correio da Venezuela. Convido todos a juntarem-se a nós nesta jornada literária que promete ser enriquecedora e inspiradora. Este ano, decidimos homenagear a figura do poeta Luís de Camões, um dos mais importantes símbolos da Portugalidade. Camões não é apenas um ícone da literatura portuguesa, mas é também o representante mais ilustre da universalidade da nossa língua. A sua obra transcende fronteiras e continua a inspirar gerações de escritores e leitores em todo o mundo. É um privilégio poder abordar aspectos interessantes da sua vida e obra, e para isso contamos com a presença do Dr. Hélio Alves, professor e investigador da obra do poeta, que recentemente esteve na Venezuela para proferir uma série de palestras e conferências absolutamente fascinantes sobre Camões. Neste encontro, teremos também o privilégio de escutar vozes de diferentes partes do mundo lusófono. Conversaremos com Samantha Buglione, do Brasil, que traz uma perspectiva contemporânea e vibrante da literatura brasileira. Com Cristina Drios, de Portugal, que nos transportará até à tradição literária do romance histórico. Com João Melo, de Angola, que enriquecerá o nosso encontro com as suas experiências e narrativas africanas. E com a escritora Vera Duarte, que nos proporcionará uma visão única da literatura de Cabo Verde. Todos estes escritores são reconhecidos nos seus respectivos países e no mundo lusófono. Expressam realidades e mundos diversos na língua comum de Camões. A literatura é uma poderosa ferramenta de entendimento que une os povos. Permite-nos explorar diferentes culturas, histórias e emoções e construir pontes entre geografias diferentes. É por isso mesmo que este encontro é uma oportunidade valiosa para fortalecer os laços entre os escritores lusófonos e promover a língua portuguesa em todas as suas formas. Aproveito a ocasião para desejar a todos boas festas e um ano 2025 cheio de saúde, felicidade e sucessos literários. Que possamos continuar a cultivar a paixão pela literatura e a promover a língua portuguesa na Venezuela, celebrando a diversidade que ela representa. Bem-ajam todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir. Meu nome é Rainer Souza, sou coordenador de ensino português aqui na Venezuela. Quero dar as boas-vindas a esta 5ª edição do Encontro Virtual de Escritores Lusófonos, que este ano tem o apoio, como os anos anteriores, da Embaixada de Portugal em Caracas, do Instituto Camões em Lisboa e também da Coordenação de Ensino, dos Centros de Língua Portuguesa de Caracas e Maracai e, obviamente, da Filipe Poços, nossa amiga Gisele, que sempre tem colaborado em todas as edições deste encontro virtual aqui na Venezuela. Também temos o apoio este ano do Hotel Montanha Suites e todos aqueles do Correio da Venezuela, obviamente, que também nos apoia neste encontro virtual. Nesta edição, nós vamos ter, um dos escritores, neste caso do Brasil, é a nossa querida escritora Samantha Buglione. Samantha está conosco e já agora agradeço a oportunidade de poder realizar esta entrevista. Muito obrigado, Samantha, desde o Brasil, Venezuela para o Brasil. Eu que agradeço a honra de poder estar fazendo parte desse projeto tão importante, né, de estabelecer esses diálogos. Eu que agradeço. Um abraço, né, a todos que estão aí nos assistindo e compartilhando. Sim, qualquer parte do mundo, porque isto está sendo transmitido pelas redes da coordenação da Embaixada e do Correio da Venezuela. Antes de entrar propriamente na entrevista, gostaria de falar um pouco sobre o trabalho que Samantha Buglione tem
realizado nestes, nos últimos anos como escritora. A Samantha tem uma graduação em Direito, mestrado em Direito também, um doutorado em Ciências Humanas, licenciatura em Filosofia, formação em Terapia Artística pela Sagres, no Brasil, e a formação em Fenomenologia de Goethe pela Nature Institute. E tem também uma quantidade de publicações, mais de 30 crónicas e contos publicados, 7 livros de literatura também publicados, 5 livros técnicos publicados e tem mais de 20 anos ministrando aulas e oficinas, ok? É, tem formação em áreas académicas bastante específicas, como é o caso de Direito Internacional dos Direitos Humanos, Género, Raça e Acesso à Justiça, Bioética e Direitos Sexuais e Reprodutivos, Multiculturalismo, Arte e Linguagem, Ética e Amor. Então eu faço sempre, Samantha, uma pergunta. Fala-nos um pouco de si, onde nasceu, onde cresceu e como enveredou, como é que se deu esse encontro pela literatura, pelos caminhos da literatura, que é um mundo fascinante. Bom, eu nasci no sul do Brasil, numa cidade chamada Porto Alegre, que tem uma grande influência açoriana, mas sempre fui apaixonada por Florianópolis, que é principalmente a ilha de Santa Catarina, né? Hoje eu moro num outro estado. É interessante essa pergunta, né, dessa relação com a literatura, porque ela sempre foi uma relação sem eu saber que era. É quase como se a literatura, eu acho que ela me salva mais do que eu a procuro. Toda a minha formação original, ela tem uma questão muito embativa, um pouco pelas relações sociais do Brasil, pelas experiências de violência, essas desigualdades. Então, na minha faculdade de Direito, eu acabo trabalhando em periferias, com mulheres periféricas, com esses temas. E era muito interessante porque era a literatura o que permitia que os diálogos acontecessem. Então, não eram os discursos jurídicos, não eram os argumentos, era a poesia. Então, quando eu fazia as minhas primeiras pesquisas de iniciação científica, que eu fiquei assim 6 meses no presídio pesquisando mulheres e depois trabalhei com violência doméstica na periferia, eu começava os textos de entrega dos projetos de pesquisa com literatura, mas eu não percebia isso. Então, o que na minha experiência como acadêmica e depois como pesquisadora e como professora, o que eu fui percebendo, mas no primeiro momento intuitivamente, depois aquilo virou um objeto de atenção, é que o que permitia a comunicação, o que permitia o laço, o que permitia que as coisas pudessem se equacionar e se resolver, não eram os discursos jurídicos. Não eram os argumentos maravilhosos que se construía com a bioética, com a ética, com as questões de conflitos morais. Era poesia, era literatura. Era através de um texto de literatura que era fácil da gente entender o que estava acontecendo. E aí, quando eu digo que foi a literatura que me salva, é porque ela estava presente nessa secura, né, nessa escassez de universo simbólico e imaginativo que esses lugares, como o direito tem, que os lugares técnicos acabam tendo. Eles têm eu uso a palavra secura porque é quase como se limitasse a nossa capacidade imaginativa de pensar soluções. E a literatura trazia isso. Então eu conseguia respirar um pouco naquela faculdade de Direito, depois do mestrado em Direito, por conta dessas conexões. Então, o meu mestrado em Direito, eu começo fazendo o texto do mestrado a partir de James Joyce. A minha tese de doutorado, eu começo a tese com a poesia de Mário Quintana, com Guimarães Rosa. O que não fazia, assim, o que para mim era um erro original, do ponto de vista de uma excelência técnica, era o que tinha de mais precioso no que eu estava fazendo. E com o tempo eu me rendi a isso. Com o tempo eu fui deixando a literatura ocupar esse lugar que ela habitava desde então, desde esses exercícios. Foi quando eu consigo, talvez pela maturidade, perceber a potência e o que ela significava para mim como possibilidade de existência mesmo. Quer dizer, eu precisava dela para respirar.
muito mais do que aquela estrutura técnica mais formal, digamos assim. Então, a literatura, ela me namora e eu namoro a literatura nesses movimentos muito marginais originalmente. Ela era um marginal, ela era o meu lugar marginal. Né? Então, eu entrego uma pesquisa a partir da literatura como a minha linha condutora para trazer os argumentos e para apresentar uma determinada situação. Com o tempo, ela foi saindo desse lugar marginal, no sentido dessa margem virar o centro. Então, hoje ela é o centro da minha atividade e eu acabo indo para a psicanálise por conta dessa relação com a literatura. A psicanálise me leva para a literatura mais do que a literatura, a literatura me leva para a psicanálise mais do que a psicanálise me leva para a literatura. Acabou sendo um pouco esse o percurso assim de formação. Mas há alguma relação eh, mais íntima entre psicanálise e literatura, mais direta? Não, tem uma frase. Foi uma descoberta sua, essa Não, relação? não, não, antes fosse, entende? Seria maravilhoso se eu tivesse essa habilidade, mas aí Freud era um apaixonado por Goethe, né? Assim, tanto é que ele diz que o prêmio mais importante da vida dele foi o prêmio Goethe, porque ele escrevia muito bem. Os textos dele são textos assim com uma beleza de uma prosa fáceis de compreender, se for comparar, por exemplo, com Lacan. Mas o Freud dizia que em todo lugar que ele ia, um poeta tinha chegado antes dele, um artista tinha chegado antes dele. Então, se a psicanálise é esse lugar que é olhar para o inconsciente, para a alma humana, a literatura é o espaço que traz em palavras essa alma, que nos revela o quanto o dizível é insuficiente, o quanto as palavras não dizem tudo, mas elas nos trazem uma sonoridade imaginativa. Então, essa relação da psicanálise com a literatura, para mim, é esse desvelar do que nós somos. Depois, Lacan vai dizer que toda a biografia é uma ficção e toda ficção é uma biografia. Então, na verdade, todas as histórias são inventadas, mesmo aquelas que a gente diz que são as mais fidedignas, porque elas sempre são um olhar nosso sobre o mundo. São Claro. sempre uma interpretação nossa do mundo. Samantha, e houve também algum escritor brasileiro ou não brasileiro que também tenha contribuído para esse despertar na literatura seu? Tem, eu diria que, assim, tem deixa eu buscar aqui um pouco os apaixonamentos, né? Eu tive uma paixão muito nova que foi pelo Eduardo Galeano, Uruguaio. que daí, no caso, né, o Eduardo Galeano era uruguaio, porque ele trazia esse desvelar das pequenas coisas do cotidiano. E aí eu devorava o Galeano. Dos portugueses do Brasil, foi sem dúvida nenhuma Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é alguém que eu nunca consegui acabar de ler Guimarães Rosa, porque assim, é aquelas frases, página que eu leio e paro, de provocações que sempre tem algo nas entrelinhas, né? Por exemplo, quando tem aquele diálogo em que perguntam para o Riobaldo se ele ama a esposa dele, e Riobaldo diz sim, sim, eu amo a minha esposa. E aí falam de Diadorim, e ele responde não, mas Diadorim é minha neblina. Sabe, só essa frase, às vezes eu penso que ele escreveu o livro todo para poder dizer essa frase, Diadorim era minha neblina. Ou quando tem aquela beleza sobre o mal, em que ele fala que quem quer o bem em demasia faz o mal por principiar. Então, para alguém que vem do direito, que vem da filosofia, quando vê esse tipo de construção, essa forma de falar do mal, e percebe que ela fala muito melhor do que Maniqueu, por exemplo, do que Hobbes, por exemplo, não tem como não ter um encantamento assim radical sobre isso. Então, eu diria assim, Guimarães Rosa tem esse enamoramento, assim. Depois, ainda no Brasil, tem uma influência tremenda de Manuel de Barros, por conta dessa generosidade suave de Manuel. Então, eu diria que Guimarães e Manuel de Barros foram muito importantes.
por conta dessa relação. Dos portugueses, essa de Queiroz, sem dúvida nenhuma. Essa de Queiroz é um dos escritores que, para mim, tem uma poética que se comunica com isso que me causa muito encantamento, que é esse lugar com uma certa neblina entre os ditos, em que nos dá uma possibilidade de respirar sobre o que está sendo construído e construir junto com o escritor. É quase como se eles fizessem alguns convites sobre nós quando eles escrevem. Então, essa de Queiroz me faz essas provocações também. Fernando Pessoa, né, por essa magia, por exemplo, quando ele tem o poema da borboleta, né, que passa diante de mim uma borboleta, e pela primeira vez no universo ele vê que a cor não está na cor, que o cheiro não está no cheiro, mas está na asa da borboleta. E eu disse assim, gente, isso para mim comunica com Goethe, por exemplo. Né? Uhum. Essas falas, Guimarães Rosa, quando ele trabalha com essa ideia de que quem faz o mal, quem quer o bem em demasia faz o mal por principiar, está na frase do Goethe, quando ele se encontra no Fausto, quando Mefistófeles se encontra com Fausto, e o Fausto diz, quem é você? E Mefistófeles diz, eu sou aquele que mal sempre pretende, mas bem sempre cria. Então, sabe, eles estão falando a mesma coisa, só que o Guimarães inverteu a ordem da fala do Goethe. E aí, quando Fernando Pessoa traz essa genialidade nesse poema da borboleta, ele está falando de fenomenologia. Então, para mim, é quase uma brincadeira de criança, assim, do tipo, meu Deus, isso aqui é fenomenologia pura, isto é fenomenologia, isso é a possibilidade de entender como que nós nos concebemos em termos de pensamento, em termos de humano, não numa linha lógica cartesiana. Então, esses escritores, eles me chamam muito a atenção por terem isso, por terem esse diálogo com que é algo muito original meu, dessa formação original. Então é isso, eles me fazem essa ponte. Né? E daí, claro, vou ter outros escritores incríveis, e aí são mais atuais, mas esses em especial, eles foram, digamos que assim, fundantes da minha relação com a literatura. Claro. A Mãe Inventada é um romance muito curioso porque fala de duas criaturas bastante peculiares numa vila de palafitas. Fala-nos um pouco dessa obra. Esse é o texto que eu mais gosto, vou confessar. Ele tem, na verdade, dois personagens principais que são deficientes, e o texto é uma brincadeira, na verdade, com essa construção da deficiência a partir de um decreto. Então, é um homem de três cabeças e é uma mulher sem tetas. E ambos são tidos como desencaixados naquela sociedade e precisando, se quiserem assim ser, né, considerados pessoas, eles deveriam ser corrigidos. Então, o homem de três cabeças precisaria ter essa correção. Então, a ideia do texto é brincar um pouco com essa nossa dificuldade de olhar para aquilo que não compreendemos, mas que nos provocam sensações sobre nós mesmos, porque eles têm um amor que acontece nessa história. E o que incomoda totalmente uma pequena vila, e é uma vila de palafitas, é uma vila de trânsitos, é uma vila que é quase uma ilha em que circulavam muitas pessoas. O que incomoda mesmo é este encontro amoroso. E há uma interdição a este encontro amoroso. Porque esse é um encontro amoroso de alguém que não se compõe nos padrões. Então, o texto, ele é quase, eu diria que eu tinha que ter finalizado o texto chamando ele da introdução, ou a parte um, porque ele vai apresentar um pouco desse histórico dos personagens, por que a dinâmica se deu daquela voz do juízo, o que acontece, por exemplo, com um dos personagens quando ele encontra a literatura, e aí essa é uma das partes que eu mais gosto do texto, em que ele vai ficar noites e noites tendo que lidar com sentimentos que ele nem sabia que lhe cabiam, que ele nem sabia que existiam. Então, a Mãe Inventada é sobre os nossos inventos
de deficiências, de limitações, de medos, esses inventos que acabam estruturando as nossas relações e o quanto eles nos limitam, o quanto eles nos impedem de ter possibilidade de relações amorosas mesmo das mais impensáveis, digamos assim, né? Um homem de três cabeças e uma mulher sem tetas. Então, o texto ele tem uma característica mais surrealista, né? E nessa brincadeira mais da fantasia. Sim. Então, foi Sandra, muito. acha, Eu gosto demais. acha que esse texto seu acaba por ser essa história uma parábola sobre aquelas pessoas que elas não encaixam nos padrões da sociedade e elas, no fundo, também procuram um amor e são seres humanos. Como nós podemos ver na sociedade, não todo mundo encaixa nos perfis que as redes sociais nos querem fazer acreditar que são aqueles padrões de beleza e acho, quando eu li um pouco esse resumo do seu livro, eu fiquei com aquela impressão de que poderia ser uma parábola do mundo moderno para todos aqueles que não encaixam nesses estándares ditos Uhum, normais ou uhum. aceitáveis. Ranier, se a gente for pensar, todo mundo se desencaixa em algum lugar. Em algum momento da nossa vida a gente vai se desencaixar. Sem dúvida. E ainda bem, se a gente for pensar pela biologia, por exemplo, e aí de novo, né, a minha relação com Goethe, que traz, por exemplo, a ideia da metamorfose, ele cria essa palavra, né? E ele gostava de ver o que era o erro no que era linear de um processo de evolução. Quando a gente desencaixa, talvez ali a gente vire pessoa mesmo, porque tem Uhum. algo original. Tem algo de uma necessidade de existir, não mais dentro, né, de um código, de um cânone apenas, mas talvez os desencaixes sejam o que de fato nos constitui como pessoas. Nesse sentido de pessoa, como alguém dotado da possibilidade de viver a vida. Claro. Essa é, né, uma vida característica. Uhum. Sem dúvida. Há pouco falou sobre a poesia. Eh, Ainda a poesia chama por si, a atrai também produzir poesia. O que a poesia tem na sua essência que a atrai? Talvez porque eu não seja poeta. A poesia é o que mais me falta. Tem algo de uma doçura da poesia, de uma capacidade de dançar com as palavras e, e de uma radicalidade simbólica que eu sinto que me falta. Então, eu brinco de poesia. Eu gostaria de ser poeta, mas eu não consigo me perceber como poeta porque é quase como se ela me denunciasse. Ela é o lugar do que eu gostaria de ser. Eu gostaria de escrever poesia. Eu gostaria de escrever. E aí tem poetas hoje no Brasil que eu acho que são grandes ícones da poesia, como a Marbeck, por exemplo, ou poetas mais antigos como Manuel de Barros, ou poetas magníficas portuguesas, que para mim, uma dos meus amores é uma das Marias. Eu estou até com o livro dela aqui, a Maria Horta, que né, aquela mulher ela é uma instituição, eu diria, a poesia dela é uma instituição, né? Então, eu acho que quando alguém consegue ser poeta, quando alguém é poeta, ele transita na habilidade de perceber o mundo e de se perceber com suavidade e com doçura. Então, a poesia, para mim, é esse lugar do que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ter essa habilidade de ver isso, né? De ver com os dedos das palavras, né? De ver com as palavras o mundo, de experimentar o mundo desse lugar. Então, é isso, a poesia é uma falta. Sim. Um dia, quem sabe. Há pouco falou sobre a Mãe Inventada, que era talvez o seu texto preferido ou favorito. Que outros romances considera que a marcou como escritora, como produtora desses textos? Tem um livro que provavelmente vai ser publicado de contos, que são As Filhas de Caim, que ele traz as mulheres, são só textos com mulheres protagonistas. E eu gosto do que foi possível fazer nesses textos, que foi dar voz para diferentes personagens. Então,
resgato, por exemplo, o que provavelmente foi uma ascendência minha das mulheres da minha avó, que eram nativas do sul do Brasil. Então, tem um pouco dessas mulheres mais atuais, em que elas passam a ter uma voz, e eu brinco com mulheres do Velho Testamento também, em que elas passam a contar a história a partir das suas perspectivas, uma perspectiva completamente inventada, ou reinventada, né? Então, eu gosto do produto do que ficou o resultado desse livro de contos. Tem um romance, O Diário da Menina Vestida de Blue, que eu tenho uma relação conflitante com ele, que eu gosto dele, mas ele é pesado. Ele é assim, ele traz a questão do abuso, ele enfrenta isso, e é um livro que tem a personagem num diálogo com ela relatando o tempo inteiro, eu não dou nome para ela. Isso é uma coisa interessante, eu não gosto de dar muito nomes para os meus personagens. Então, tanto no na Mãe Inventada quanto no Diário da Menina Vestida de Blue, são poucos os personagens que vão ter nome. Nos de contos eles vão ser nominados, mas nesses não. É quase como que eu quisesse que esse nome dado fosse, não sei, eu não sei explicar o porquê que eu não gosto. É como se eles fossem tão, eles não precisassem ser nominados por mim, ou eu não, ou eles fossem tão eles que eu não me autorizo às vezes a nominá-los. É uma coisa meio estranha, não tem explicação, não tem resposta para isso. Mas diferente da Mãe Inventada, o Diário da Menina Vestida de Blue, ele faz esse enfrentamento da violência, desse do quanto o lugar de vulnerabilidade nos traz mais vulnerabilidade. Então eu gosto dele pela forma como eu trago o tema, como a possibilidade de discutir isso de outras formas, de entender que quando uma pessoa sofre determinadas violências, ela se torna alguém muito insuportável. Né? É engraçado pensar nesses termos, mas alguém que é vulnerável não é alguém tão doce assim. Alguém que é vulnerável, que sofre uma violência, é alguém que sobrevive a algo. E são pessoas muito difíceis de lidar. E aí, isso que se torna difícil gera mais vulnerabilidade, porque é uma intolerância a isso. Então, se nós formos, por exemplo, pensar nas relações sociais, mulheres, muitas vezes, que são muito mais assertivas, falam alto, ou são mais aparentemente violentas, elas são tratadas de uma forma diferenciada, elas sofrem mais e são condenadas muitas vezes por isso. Ah, tu é muito violenta, tu é isso, tu é aquilo. E muitas vezes são mulheres que carregam histórias de sobrevivência. Então, o que eu tento trazer no livro é mostrar isso, que essa violência original torna ela alguém muito difícil. E aí ela se torna uma caçadora no sentido de ter relações muito utilitárias com as pessoas. Ela se relaciona com alguém para ter daquele alguém alguma coisa que ela possa aprender diante dessa ausência dela. E aí ela faz, né? O livro ela vai contando essas relações até que, bom, né, a brincadeira é ninguém sai incólume de uma caçada até que ela experimenta uma relação, uma paixão por alguém que muda um pouco esse lugar dela tão indiferente com as sensações, que era a forma dela sobreviver. Então o livro brinca com isso. O que eu gosto do livro são os diálogos com Deus, porque ela conversa com Deus. Ela vai estar, Deus e a memória da avó dela vão ser os companheiros dela nos diálogos dessas relações que ela estabelece. Então eu gosto dele por isso, o formato dele é um formato diferente, assim. Eu vou trazer diálogos um pouco desse fenômeno das redes sociais, desses romances virtuais, então ele tem um pouco disso, mas ele é incômodo. Ele não é gostoso que nem A Mãe Inventada. Ele é um livro que várias pessoas me disseram que, passadas 10 primeiras páginas, causava enjoo. Então, ele causa um desconforto físico pelos relatos, né? Então, tem esse desconforto que ele traz. Mas, eu acho que é isso. Sim. Como escritora, Samantha, como vê o panorama literário no Brasil? A produção literária no Brasil? Como avalia o panorama atual da literatura brasileira? Interessante, né? O brasileiro, quantitativamente, se a gente for pensar, lê pouco. E eu diria que a literatura ela é muito, muito elitizada no Brasil.
Ela tem, tanto é que o Prêmio Jabuti agora tem o romance de entretenimento e tem o romance literário. Então, que literatura é que a gente está falando no Brasil? É como se a gente tivesse assim níveis de literatura no Brasil. E às vezes é uma literatura que pouco dialoga com a grande diversidade que o Brasil tem. Então, eu diria que ainda o Brasil sofre de uma representatividade muito limitada em termos de possibilidade de perceber nas letras, né, essas várias vozes. Tem mais hoje, se a gente for pensar do que em outros momentos, tem muitas publicações, mas tem um problema. Esse seria, então, uma das questões, né? Eu acho que a literatura no Brasil ela é elitizada, ela não consegue absorver todo o que é essa diversidade do Brasil, isso é uma coisa. A outra coisa é muito pragmática, que é o desafio da distribuição, que é o desafio da literatura ficar acessível, que é o desafio dos escritores que publicam e não necessariamente conseguem ter acessos, o público consegue acessar, porque tu tem essa dificuldade de distribuição, de literatura, o custo do livro é caro, então tem algo pragmático no Brasil que dificulta uma construção, eu diria, de uma cultura de literatura, de leitura. Tem o fenômeno daí das redes sociais, que faz com que o tempo, né, disponível das pessoas vá para esses lugares de entretenimento. E eu acho que tem uma outra questão que para mim seria mais relevante, é que a literatura é inútil do ponto de vista de um meio. Ela é inútil porque ela tem um valor nela mesma. E a gente sofre, e eu posso falar no Brasil, né, como brasileira, que parece que tudo tem que ter uma utilidade. Eu não posso gastar o meu tempo com algo cujo valor se encerra naquele gesto. Então, eu vou ler um texto de um coach porque eu vou ganhar alguma coisa, porque não sei o quê. Taranana. A literatura não tem esse caminho. Ela não é um meio, ela é algo que vale por si só. Então, ela não é um utilitário. Ela é mais perto daquele kintsugi, né? Quando tu tem uma peça de cerâmica que quebra e tu reconstitui ela. No Japão, que tu reconstitui ela com ouro, ela deixa de ser utilitária, ela passa a ser uma obra de arte, porque tu vai ter outro uso para ela. Então, a literatura é algo que tu tem que, na tua alma, na tua condição, conseguir se autorizar a ter um momento de prazer que não é um meio para nada, em que ele vale por si. E é um desafio hoje. No Brasil, eu diria que talvez em várias outras culturas e outros contextos, essa possibilidade. Então, falando de literatura no Brasil, eu diria que esse talvez seja o maior dos desafios. Sabes que este ano estamos celebrando 500 anos, este e o próximo, do nascimento de Luís Vaz de Camões. Na sua opinião, que significado tem a obra de Camões para nós, lusófonos do século XXI e para a língua portuguesa? Sua opinião como escritora. Eu vou ser muito honesta. A primeira coisa que me vem na cabeça com essa pergunta é: Camões contribuiu para que Caetano fizesse uma das músicas mais bonitas, que é a música Língua, né? Eu quero que a minha língua encoste na língua de Camões. Eu acho que é esse o poder de Camões. O Camões, ele constrói a língua portuguesa no sentido da gente poder ter algo comum a partir desse mar de diversidade. Então, eu consigo me comunicar com a Ásia, eu consigo me comunicar com a África, eu consigo me comunicar com a América, eu consigo me comunicar com a Europa. Eu acho que o Camões constrói o português. Ele consegue fazer essa mágica de referência. Então, ele permite que a minha língua encoste na língua de outro, que eu consiga ter um tecido comum em que eu possa circular. E essa é uma beleza e um talento assim de poucos. Tanto é que a gente brinca, né? É o espanhol de Cervantes, é o inglês de Shakespeare. Shakespeare, é o alemão de Goethe, é o português de Camões. Então ele é o pai do português. É quando Lusitânia, né, ele resgata essa Lusitânia lá dos romanos e diz: a gente já existia lá. Então eu acho que ele nos dá essa paternidade.
Ele é esse que nos dá uma paternidade, que permite que a minha língua encoste na língua de outras pessoas. Ele me dá essa estrada. Então, para mim, Camões é essa possibilidade mesmo, de construção de caminhos. Sim, a produção lírica de Camões, aqueles sonetos que são muito conhecidos. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, não é? Que depois vai estar em Renato Russo, né? É, Então, é verdade. essa atualidade é belíssima, essa universalidade. Então, tem Caetano e tem Renato Russo. Tem razão, eu tinha esquecido do Renato. É, é, é. É melhor mesmo a música do Renato Russo do que a do Caetano nesse sentido. Ele ter trazido Camões nesse amor que é fogo que arde sem se ver, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, não tem como não falar, né, no sentido do que é amor sem pensar nessa frase. É verdade. Perfeito, Ranieri. Eu penso que Viu por que que eu falo? é uma das melhores definições de amor alguma vez Não, escrita. é isso, ela é perfeita, é isso, esse fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente. É um contentamento Descontente. descontente. Se a gente vai olhar para Eros no banquete, dessa força que nos movimenta na direção de outro, é isso, é algo que é um descontentamento que é um contente, é uma falta que me preenche. Esse paradoxo. Então, Camões faz isso. E pensando nessa língua portuguesa, eu acho que é isso, é o paradoxo de, ao mesmo tempo, eu estou no lugar de quem coloniza, e isso tem uma antipatia, mas eu também te dou um caminho, eu também te dou uma possibilidade de conexão. Então, eu sempre tenho esse duplo. Esse duplo é belo. É por isso que eu gosto desses escritores como o Guimarães, como o Goethe, que vão nos trazer essa duplicidade. Ninguém é mal o tempo inteiro. Quem quer Uhum, muito bem faz o mal para o principiar. Quem faz o mal acaba provocando o bem. Então, esse descontentamento, descontente, que está ali naquela poesia, eu não preciso falar mais nada. Não, se comunica por um lugar que não é só de uma cognição. Né? Todo mundo que amou, que morreu de paixão, sabe o que é um descontentamento descontente, sabe o que é uma ferida que dói e não se sente. Não precisa explicar. é verdade. Muito bem, Samantha. Uma despedida aqui para o público da Venezuela, da Hispanoamérica e aqueles que nos estiverem a ver neste momento, da sua parte. Eu quero dizer que é uma honra poder conversar com os meus irmãos de América Latina, né, porque é isso, nós somos os únicos que falam português nessa periferia, nesse lugar. Eu gosto da palavra periferia, viu? Isso é um elogio. Neste lugar, assim, do mundo. E é uma honra, é uma possibilidade, sim, da gente fazer mais conexões. Obrigada pela escuta, obrigada pela oportunidade, e que a gente possa conversar mais. Muito bem. Felicidades, Samantha. Estamos sempre em contacto, Obrigada, desde a Venezuela para o Brasil. ok? Muita força. Obrigada.